Mais 2 minutinhos e a gente começa. Semana que vem eu não vou poder participar e estou muito triste por causa disso. Nada, mas vai ficar gravado, depois você É, vê. mas fazer assim com o pessoal junto é bem gostoso, né? É bom, né, que a gente troca informação, é muito bom. Sim. Só para, aproveitando que não começou ainda, Claro. as duas aulas presenciais serão as duas últimas, é isso? Isso, as duas Tá, últimas. perfeito. Ô, Bira, vai ter um evento no domingo? Isso, no domingo lá no Parque Municipal, no sábado e no domingo, a gente vai estar lá aplicando o passe, fazendo atendimento para os animais. Opa! E que horas vai ser? É de 9 às 17, tanto no Tá. sábado quanto no domingo. Aí ao longo do dia a gente aplica passe nos animais, nos humanos, faz atendimento fraterno lá, já é a nossa terceira participação. É a terceira participação. Que eu queria ir. Vai ser um prazer. E Vai aí, ser como é bom. que faz? A gente se encontra lá? Como é que é? A qualquer horário, se você for, você vai para visitar ou vai participar com a gente lá? Porque Também, eu posso participar com vocês então, lá. depois você me manda uma mensagem, eu te incluo no grupo aqui, a gente vai Tá. se encontrar lá no Semente 7h30, né, Su? A Sueli está coordenando isso aí pra gente. Tá. Então Mas a gente combina direitinho. Tá bom, eu passo para você então. Tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Pessoal, Obrigado. Nada. Deu a nossa hora, vamos começar então nossa aula hoje, dia 19 de outubro de 2023, às 20 horas aqui do Brasil, né? Hoje a gente dando sequência aqui, como já é de praxe, né? A gente vai começar com uma mensagenzinha. Opa, peraí, deixa eu só colocar na posição correta, só um minutinho. Rapidinho. Senão a gente tem que ficar passando por um montão de próximo até chegar na parte certa, tá aqui. Bom, então, como já é de praxe, a gente começa com a mensagem, e a mensagem de hoje tem como título O Passe. Começa com palavras de Jesus, né, que está lá em Mateus capítulo 8, versículo 17. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Meu amigo, o passe é transfusão de energias físio-psíquicas, operação de boa vontade dentro da qual o companheiro do bem cede de si mesmo em teu benefício. Se a doença, a tristeza e a amargura são vestígios de nossas imperfeições e enganos e excessos, importante considerar que no serviço do passe, as tuas melhoras resultam da troca de elementos vivos e atuantes. Trazes detritos e aflições e alguém te oferece recursos novos e medicamentos reconfortantes. No clima da prova e da angústia, possuis necessidade e sofrimento. Na esfera da prece e do amor, um amigo se converte no instrumento da infinita bondade para que recebas remédio e assistência. Ajuda o trabalho de socorro aqui mesmo, com o esforço da limpeza interna. Esquece os males que te aborrecem, desculpa as ofensas de criaturas que não te compreendem. Foge ao desânimo destrutivo e se encha de simpatia e entendimento para com todos os que te cercam. O mal é sempre a ignorância, e a ignorância reclama perdão e auxílio para que se desfaça em favor da nossa própria tranquilidade.
Se pretendes, pois, guardar as vantagens do passe, que em substância é ato sublime de fraternidade cristã, purifica o sentimento e o raciocínio, o coração e o cérebro. Ninguém guarda alimento indispensável em vaso impuro. Não abuses, sobretudo, daqueles que te auxiliam. Não tomes o lugar do verdadeiro necessitado, tão só porque os teus caprichos e melindres pessoais estejam feridos. O passe exprime também gastos de forças, e não deves provocar o gasto de energias do alto com infantilidade e ninharias. Se necessitas de semelhante intervenção, recolhe-te à boa vontade, centraliza a tua expectativa nas fontes celestes do suprimento divino, humilha-te conservando a receptividade construtiva, inflama o teu coração na confiança positiva e recordando que alguém vai arcar com o peso de tuas aflições, arruma o teu caminho, considerando igualmente o sacrifício incessante de Jesus por nós todos, porque de conformidade com as letras sagradas, ele tomou sobre si as enfermidades e levou as nossas doenças. Emmanuel, está lá no livro Segue-me, Psicografia de Chico Xavier. Então, com essas palavras de Emmanuel, né, sobre a importância do passe, vamos fazer a nossa oração para dar início à nossa aula de hoje. Senhor, nós agradecemos esse momento em que conseguimos dedicar alguns minutos da nossa existência para aprender um pouco mais sobre essa técnica de transfusão energética que carinhosamente chamamos de passe. Facilita o nosso entendimento, Senhor, que a nossa conexão mental, a nossa intuição, a nossa inspiração, faça dessa aula algo de produtivo na mudança dos nossos comportamentos e, principalmente, Senhor, fomentando a caridade que já participa de nós. Na certeza desse envolvimento, nós iniciamos, em nome de Deus, a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, vamos lá. Seguindo, né, naqueles modelos que a gente já pratica, né? Quem tiver dúvida pode abrir o microfone, levanta a mãozinha, a gente vai dar espaço para a gente trocar informações, né? Na semana passada foi feriado aqui no Brasil e a gente não teve aula. Então, na aula retrasada, a gente falou da segunda parte desse item, que são os centros de força, e hoje a gente vai então para a parte 3, né? A gente agora está mergulhando nos centros de força, vendo cada um deles, qual a função deles, o porquê que eles existem e como o passe pode contribuir. A gente vai começar hoje falando na última aula, né, na semana retrasada, a gente falou do centro de força que fica no topo da cabeça, que é o coronário, né, que é o principal, que nos conecta efetivamente de forma intensa ao nosso perispírito e, consequentemente, ao espírito, né? Falamos do frontal, que é o que conecta aqui, né, que os hindus chamam de terceiro olho, né, que é o que conecta entre os olhos na altura da testa, né, que é chamado de cerebral, ou frontal, né, o centro de força frontal, plexo cerebral. E hoje a gente vai falar do laríngeo, né, o centro de força laríngeo, né, no perispírito, na altura da garganta, no pescoço, que conecta num plexo do nosso sistema nervoso, que é o cervical, né, que fica atrás, no início da coluna, né, perto da cabeça. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse centro de força, né? Ele localiza-se na região da garganta, então no pescoço, em volta, né? No corpo físico, regula os fenômenos vocais mediúnicos ou físicos. Então, toda vez que a gente fala de alguma manifestação espiritual que o médium, né, dá a passividade, né, se entrega para um espírito falar, né, que a gente chama de psicofonia, ela se dá através desse centro de força. Então, só para lembrar da aula passada, toda manifestação mediúnica, ela tem uma aproximação, né, ela se dá por aproximação, sem uma conexão direta. Quando há uma manifestação, o espírito primeiro se conecta no frontal, né? Esse daqui é como se eu tivesse que conectar dois cabos,
né, para poder fazer a transmissão da informação, né. Então o desencarnado vai se conectar no frontal, porque o cérebro vai regular a manifestação, né, a glândula pineal que está lá atrás do cérebro é a responsável pelo fenômeno mediúnico, e uma segunda conexão, né, e aqui eu estou falando de um jeito bem didático, né, uma segunda conexão é feita num outro centro de força que vai dar o efeito mediúnico em si. Então, se ele está fazendo uma psicofonia, ele está conectado no frontal, sem o frontal não há manifestação mediúnica, e depois no laríngeo para que o médium consiga falar, né. E normalmente há situações, né, existe um fenômeno mediúnico chamado transfiguração, né, se vocês procurarem depois no YouTube, transfiguração do Divaldo Pereira Franco, mais de uma vez, e uma delas no Congresso Nacional Espírita, né, que é feito com participação de vários centros espíritas, Bezerra de Menezes se manifestou através do Divaldo se transfigurando, né. Então, quem presta atenção percebe que o rosto do Divaldo muda, né, que a voz dele muda completamente, a cabeça dele parece que achata, né, é um fenômeno bem latente, e a voz muda completamente, né. Esse fenômeno ele é muito mais raro, né, que é é o espírito manipular as cordas vocais de tal forma que o som da voz parece o som da voz que ele tinha quando humano, mas também acontece no 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 laríngeo, né. Então todo o efeito de psicofonia conecta no centro de força frontal e depois no laríngeo. Aqui tem uma foto, né, a conexão física se dá pelas glândulas, lembra? De um modo geral, né, os centros de força se conectam no corpo físico da gente através de glândulas, né, e aqui não é diferente, o laríngeo, a conexão física se dá pela glândula tireoide e paratireoide. Uma coisa que a gente tem que pensar, né, que talvez alguns possam pensar: "Ah, então se eu tirar a tireoide, eu acabo, né, se eu tiver um problema na tireoide e extraí-la, eu acabo então com a possibilidade de fenômenos de psicofonia". Lembra, né, o centro de força é no perispírito, e ele se conecta no corpo através dos nervos cervicais, né. Então você não vai dificultar muito provavelmente não vai ser tão simples a manifestação, né, vai dar um pouco mais de trabalho, mas você não perde a faculdade, tá. Porque apesar da conexão principal se dar através da glândula, ele se raiza para dentro, tá bom. Ele responde, né, esse centro de força, pela fala, fonia, por isso a psicofonia, sistema respiratório, processo digestivo inicial e pressão arterial. Num passe de cura, né, ou num passe de tratamento, se o indivíduo tem pressão alta, esse centro de força deve ser fortemente atendido. Olha que interessante, né? Se tem um problema de asma, esse centro de força, que é o responsável pelas energias que vibram e que atendem o sistema respiratório. Se ele tem um problema na voz, né, na fala, também. Do ponto de vista de esôfago, né, de traqueia, esse é o centro de força que a gente foca num passe de cura. Poxa, Bira, mas então na hora que eu vou dar o passe no centro espírita, eu preciso saber o problema do indivíduo? Não, aqui a gente está falando de algo específico. Por que é importante? Porque se na hora do passe você percebe que teve uma intuição, né, para ficar um pouco mais de tempo, depois a gente vai ver como que a gente deve medir esse tempo para não assustar a pessoa. E você sentiu uma intuição mais forte nessa região, você vai falar para o coordenador do passe, e por analogia a gente vai tentar entender, né, se aquela pessoa passou por um atendimento fraterno, tudo, se tem alguma relação com alguma dessas possibilidades aqui, né. Então é para conhecimento. Na hora do passe, a gente não precisa estar preocupado: "Poxa vida, eu tenho que focar, ele está com asma, qual é o centro de força mesmo? Será que é o cardíaco, porque está no peito?". Não precisa se preocupar com isso. A gente está aprendendo aqui para poder interpretar melhor, né. E quanto mais a gente conhece, imagina, você está atendendo alguém que está com pressão alta em casa, né, um familiar, alguma coisa, se a pessoa
te der essa autonomia, você já pode vibrar, né, de forma ativa, falando: "Olha, vamos fazer uma prece para envolver o seu pescoço". Então não indicamos que você aplique o passe, né, mas que faça uma prece direcionada a isso, ou se você vê que a pessoa não te dá essa liberdade, você mentalmente pode focar no pescoço, na região do pescoço. Então é importante a gente ter esse conhecimento, né. Do ponto de vista mediúnico, a gente já falou, é responsável pela psicofonia, pela indução, que é a inspiração ou sugestão, né, inspirar o médium a fazer alguma coisa. E olha que interessante, é forte produtor de ectoplasma. No curso de mediunidade a gente foca um pouquinho mais, mas as energias de cura, elas são produzidas pelo ectoplasma, né? A gente coloca o ectoplasma para fora através, normalmente, da boca e do nariz. Então esse centro de força é um grande produtor, efeitos físicos, materializações, processos de cura mais física, né? Por exemplo, existem médios com capacidades incríveis de fazer cirurgias físicas, né? O indivíduo tinha um tumor, aquele tumor é extraído, a pessoa não sabe o que está acontecendo quando vai no médico, um médico humano, faz uma radiografia: "Ué, você fez uma cirurgia? Tem uma cicatriz aqui?" Não, fisicamente não, eu fiz num centro espírita". "Não, mas não é possível, tem uma cicatriz aqui". Como é que isso se dá? Através desse ectoplasma que é manipulado para as questões físicas também ligadas a cirurgias espirituais e coisas do tipo, tá bom? Não, a gente não mergulha muito nisso aqui, porque é foco do curso de mediunidade. Magneticamente importante para o passe de sopro. A gente vai aprender que uma das possibilidades de passe é o passe de sopro. Ele é pouco recomendado por questões óbvias, né? Você vai soprar na pessoa, então tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado, mas o passe de sopro é uma técnica. Então, quando você sopra, fazendo o passe de sopro, o que está saindo junto com o sopro é isso que a gente chama de ectoplasma, que é produzido intensamente por esse centro de força larígeo. José Eli, meu amigo, pode falar, fica à vontade. Boa noite. Então, só nessa questão do sopro também, nessa questão de pandemia que nós temos também, isso também é imprudente, né, da gente fazer esse tipo aí, né? Esse passe, gente, ele é utilizado com muita, mas muita cautela, e nunca antes, né, com mais cautela do que agora, né? Pensa, você não pode sair soprando uma pessoa, então o que o José ali tá trazendo para a gente é algo importante, né? É muito raro usar isso, e normalmente a gente vai aprender, né, usa-se um lenço, né, para que aquilo que sai junto com a energia, porque o sopro é um esforço que a gente faz para o ectoplasma sair de uma forma mais direta. O que importa não é o sopro em si, né? É a energia. Então você bota um lenço na frente, mas assim, é uma técnica que existe, a gente está aprendendo que essa técnica, em função desse centro de força, a Isolde colocou aí que o Paulo Neto fazia esse tipo de trabalho, né? Eventualmente a gente percebe outros médiuns fazendo isso, mas a gente está aprendendo que existe a técnica e que essa técnica está focada nesse centro de força como produtor principal dessa energia. Obrigado, José. Bom, quando a gente fala de sensações relacionadas a esse centro de força, a gente vê que normalmente os passistas ou os médios bocejam muito, e não é bocejo de sono, é bocejo. Eu vou dar para vocês o meu exemplo, né? Normalmente, quando vai chegando a hora, a gente faz o culto do Evangelho no Lar lá em casa, nos domingos às 19 horas. Quando vai dando 18h50, a gente começa num processo de bocejo, mas é um bocejo sem sono, é só... Por quê? É o organismo físico que está num movimento de circulação maior desse centro de força e produz essas energias. Então, às vezes, durante o passe, você sente uma vontade danada de bocejar, que a gente faça isso de um jeito educado, né, contido, mas no centro espírita a gente acaba bocejando muito. Só tem que tomar cuidado para não achar que o seu cansaço físico é produção de energia. Às vezes é só sono. Mas se você boceja
e não sente sono ou não está estafado de cansado, é um centro de força que está ali produzindo energia. Alguns sentem a língua meio dormente, como se estivesse saindo de uma anestesia dentária, né? Aquela dormência diferente. A saliva parece que fica grossa ou saliva muito. Às vezes os lábios parecem dormentes, às vezes parece que você está saindo de uma gripe, né, com um incômodo na garganta. O Chico chamava que, pô, parece que tem um trem na garganta, né, que fica aquele processo de incômodo na garganta, mas que não é um pigarro, né, é algo que depois que passa um determinado tempo, ou do passe, ou do atendimento mediúnico, isso se desfaz e parece que você não sentiu, mas são possibilidades. Isolde, pode falar. Meu Deus, que eu ia perguntar, esqueci. Se lembrar, Depois, você fala de novo, não tem depois eu problema. lembro. Não tem problema não, fica tranquilo. Às vezes a gente emenda uma coisa na outra e esquece. Bom, como é que a gente cuida, né, desse centro de força, né? Fatores que podem causar desarmonia. Falar, né? O que sai pela voz, né? O que sai pela fala. Falar maldades, dar maus conselhos. Veja bem, gente, toda vez que a gente pensa alguma coisa negativa, tudo nasce no espírito, né? Vem pelo centro de força frontal e tudo, mas ele produz, por onde passa, deixa marcas. Então, se eu estou falando coisas ruins, falando maldades, nasce no espírito, vai contaminar meu cérebro, mas o veículo de saída, né, é aquele que também é afetado. Ideias fixas também causam impacto aqui. Desdém, descaso alheio, ironias, por exemplo, né? Sarcasmo, são tipos de movimentação linguística que impacta negativamente esse centro de força. Vícios, né? Imagina, né? Se você fuma, se você bebe, esse é um canal de entrada desse vício, né? A gente está falando de vício físico, então acaba atrapalhando a regulação normal desse centro de força. Ridicularizar o próximo, né? A gente vê que é por onde sai. O que ajuda, né, a harmonizar? O contrário daquilo que a gente falou. Então, falar bondades, você está temperando de bondade aquele centro de força. Bons conselhos, bons estudos, boas ideias, diálogos construtivos, ausência de vícios. E aqui, gente, a gente falou de cigarro, falou de álcool, mas assim, comer, né? Dependendo do que você come, está entrando por ali. Come demais, come de menos, bebe demais, bebe de menos, né? E buscar o lado bom das coisas também causa a harmonia. Então, o grande ponto aqui é, todas as vezes que algo ruim ou algo bom passa pelo nosso sistema físico, ele passa temperando o caminho que ele segue. Então, se eu falo coisas boas, vai sair pela boca, né? Se eu penso coisas boas, a minha mente, né? Se eu faço com a mão a caridade, nasceu no espírito, passou pelo cérebro, mas aqui a minha mão foi o ponto de saída. Então, pensa que é a água passando por um cano. Se eu passo água pura, o cano está limpo. Se eu passo esgoto, o cano suja. Então, é sempre por onde as energias passam. Isolde, lembrou? Ou quer falar outra coisa? Lembrei, senhor. Hum. Então, quando você falou do bocejo, né, da questão mediúnica, que está chegando o momento de reflexão e tal, quando a gente entra num lugar, a gente já comentou sobre isso, mas quando a gente entra num lugar, ou de repente tem alguma pessoa próxima da gente, que você começa a bocejar, 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 que chega até a lacrimejar. Isso pode ser que você está doando alguma coisa sua para essa outra pessoa, para esse grupo, ou até você está sendo impactada pela energia do outro, né? Esse centro de força ele é bem sensível, né? Ou você só está com sono, né, gente? A gente está Então eu trazendo posso aqui os tanto doar aspectos. quanto eu posso receber. Pode receber também. Pode receber. Todo Uhum. centro de força, isso é importante, tá, gente? Todo centro de força, ele é para sair e para entrar. Então ele vibra, né? É como se ele tivesse duas hélices, uma girando, puxando e outra girando, produzindo, né? E a gente alterna isso
dependendo da necessidade ou do ambiente. Todos os centros de força, absolutamente todos. Não é diferente com o laríngeo, né? Então, o frontal ele gira puxando, gira tirando, né? É um fluxo de entrada e de saída. Então, sempre. Então, assim, quando você está com uma ideia fixa ou alguém está com uma ideia fixa próxima a você, o seu frontal vai receber um impacto grande, mas o laríngeo também recebe. Legal, obrigada. Nada. Mais alguém? Não? Oi, José, pode falar, fica à vontade. Não, tem dessa mesma que está falando, que dessa entrada e saída, aí a necessidade do nosso equilíbrio, né, do equilíbrio, né, de como nós assimilamos essa entrada e como nós emitimos essa saída, né? É perfeito, José, e isso são processos, né, que o próprio mestre falava, né, toma cuidado com aquilo que sai da sua boca, não é o que entra que te preocupa, né, mas o que sai. Então, é um processo de vigilância, né? Ainda que a gente receba algo que a gente não goste, não vamos temperar de volta, né? Porque é um processo de infecção, né? A gente está trazendo para dentro e está botando para fora no mesmo padrão. Obrigado, José, por trazer isso também. Bom, então falamos aqui do laríngeo, né? Então, ó, falamos já do coronário, 1, do frontal, 2, do laríngeo, 3. São 7, né? A gente vai falar agora do cardíaco, o centro de força cardíaco, que também tem um plexo com o mesmo nome, que é o cardíaco. O nome já está dizendo, né? A região do coração. Né, região do coração. É sempre importante, gente, quando a gente fala laríngeo, a região da laringe, né, não é exatamente a laringe, é exatamente um ponto. Né, então a gente está falando agora da região do coração. Bom, está aqui, né, localiza-se na região do coração, então não é exatamente no coração, responsável pelo controle da emotividade. Então todas as questões relacionadas a emoções tocam fortemente esse centro de força. Não é à toa, né, que o amor, por exemplo, é relacionado ao coração. De uma época em que não se tinha ciência, né? Há quem hoje questione, pô, mas o amor não está no coração, está no cérebro, é o cérebro que produz e tudo, né? Mas o centro de força relacionado à emoção, sejam elas quais forem, é o centro de força cardíaco. Por isso que normalmente o nosso coração acelera, né? Nosso coração diminui, dependendo da emoção que a gente sente, né? Essa região é fortemente impactada. A conexão física se dá pelo coração, né? É o órgão que conecta, né, o plexo ao centro de força. Aqui, óbvio, né, responsável pelo aparelho circulatório, então situações relacionadas à circulação sanguínea, né, problemas circulatórios, sejam eles em quais partes do corpo forem, esse centro de força é o grande responsável por organizar isso. E pelo sistema nervoso parasimpático. O que é parasimpático? É o sistema nervoso responsável por estimular ações que permitem ao organismo responder a situações de calma. Então, a situação de calma do nosso organismo, né? Estou bem, estou calmo, estou sem grandes responsabilidades naquele momento, numa situação de medo, eu não estou mais nesse momento de calma. Né? Esse é o sistema, é o centro de força que a gente está com ele mais ativo. Mediunicamente, percepção da emotividade dos espíritos, então aqueles médiuns que percebem, né, que aquele espírito está sarcástico, ou está triste, ou está alegre, a emoção que o espírito está sentindo se dá através desse centro de força. Então o espírito pode estar conectado no laríngeo, falando que está bem, mas o centro de força cardíaco está conectado numa outra região espiritual e o médium percebe que ele está falando que está bem, mas ele não está bem. Ele está rindo, na verdade, ele está sentindo desdém. Ele está chorando, na verdade, está enganando. Né? É um processo mediúnico complexo. Por isso que o médium tem que estar sempre atento, até para dar sinais àquele que está fazendo a evangelização, né, que está orientando o espírito para que ele possa orientar de um jeito mais adequado. Mas
onde que isso ajuda a gente no passe? De novo, né? Todas as vezes que a gente faz atendimento fraterno, que a gente indica tratamentos, a gente faz algumas anotações breves nas fichas e é importante que o passista, né, depois que acabe o passe, se sentir algo relevante, avisar o coordenador, olha, essa pessoa que saiu daqui agora, eu senti que ela estava numa situação de emoção tal, estava muito triste, muito alegre, apreensivo, alguma coisa, até para que a gente possa tratar. É claro que a gente não vai fazer isso para todo mundo que a gente der passe, aquele que saltar, porque todo mundo vai estar emocionado de alguma forma, né? A gente vive emocionado, né? Mas aquilo que salta aos olhos, né, que salta aos sentimentos, esse centro de força é o responsável. E no passe de tratamento, aquela pessoa que está passando por uma perda muito grande, que está muito triste, no passe de tratamento a gente vai acabar direcionando as nossas energias mais para esse centro de força. Magneticamente importante para a produção de energias leves. Então, na hora da produção de energias para que a espiritualidade atue, né, as energias mais leves são produzidas por esse centro de força. Todos os centros de força produzem energia, absorvem e produzem, são usinas, né? Esse daqui, quando há necessidade de algo mais sutil, mais leve, é esse centro de força que vai produzir. Então, pensa o seguinte, um passista que está num processo depressivo, que está nervoso, numa situação fora da normalidade dele, que tipo de energias vai estar produzindo através desse centro de força? Por isso que é muito importante que a gente tenha consciência de que se eu estou fora dos meus padrões, né, se eu estou muito fora dos meus padrões, eu troco de posição. Em vez de dar passe, vou receber passe. Por que eu falo fora dos padrões? Porque se a gente for esperar estar bem, absolutamente bem, a gente nunca vai dar passe. Ah, mas eu tomo um remédio para depressão, mas eu estou sob controle. Não tem problema nenhum. Ah, eu tomo um remédio para pressão. Está na normalidade ou está em crise? Se você estiver em crise de depressão, crise de hipertensão, crise, aí você dá uma pausa. Também não vamos esperar ficar perfeitos, porque senão, né, ninguém poderia dar passe. Nos passes de cura, né, diminui a vibração dos fluidos mais brutos, então o passista produz fluidos leves que vão envolver o doente, as energias mais grosseiras são diluídas por essas energias mais puras, né, e o processo de cura é facilitado. Diminui a vibração dos fluidos mais brutos e potencializa os fluidos espirituais, né? O exemplo que eu costumo dar aqui é o seguinte, você imagina que você tem um balde, né, um exemplo bem didático, com água muito suja. O teu balde está com uma água muito suja. E você pega uma mangueira, joga água limpa e fica com ela no balde. Aquela água vai entrar no balde. O que vai acontecer com a água suja? Ela vai começar a sair do balde. Vai sair um pouco da água limpa também, mas daqui a algum tempo só vai ter água limpa. A água suja sai. Então é esse o processo, através dessas energias mais leves, vai transformando, diluindo naquele que está recebendo aquela energia mais densa, mais grossa, mais difícil, para ir equilibrando. E isso não vai acontecer num passo só, né? Normalmente o tratamento tem vários ciclos, depende também de trabalhos preventivos, tem que fazer o evangelho no lar e tudo que vai trocando as energias. Pode falar, Isolde. Nossa, eu adoro essa comparação, só que o meu é copo. Ah, Mas eu ótimo. adoro essa comparação. E eu sempre falo isso para as pessoas, porque a gente tem aquela questão de assim, eu comecei a fazer oração, parece que as coisas pioraram, né? Claro, a água suja está rodando fora Assim, agora. Ela está aí fora, ela está. Então, assim, aí de repente dá a impressão que as coisas estão piorando, porque aquela água suja, ela saiu do copo e ela está em volta, tudo ali, tomando conta de tudo, só que aí, de repente, começa a cristalizar e as coisas vão se armando. Então, eu sempre falo para as pessoas, que as pessoas às vezes dizem assim, nossa, parece que quanto mais eu rezo, não tem aquela frase? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Eu acho que essa comparação do copo aí é fantástica para traduzir isso daí. E isso é importante, né? Porque essa percepção de uma pequena piora no início, você imagina o seguinte, a água está suja,
Vamos pensar no balde, né? Aquele balde que a gente está com a água do pano de chão, que a gente vai passando, vai torcendo. Se você deixar ali, a água está suja, mas lá no fundo do balde tem uma crosta lá de sujeira. Então, quando você joga água limpa, aquilo entra em movimento. Então, para que aquela água suja saia junto com a sujeira, tem um primeiro movimento que traz para cima a coisa ruim, né? Até limpar tudo. É natural, né? E a mesma coisa eu falo também na questão da reforma íntima, né? Porque nós temos a nossa casa espiritual, nosso templo, nosso corpo. Aí eu faço essa comparação também. Quando você vai fazer uma reforma na sua casa, antes É de isso. ficar do jeito que você quer, como que fica? Faz sujeira. Tudo de Faz perna sujeira. pro ar. Parece que acabou o mundo. É a mesma coisa quando acontece com a nossa reforma íntima, a mesma coisa. É perfeito. Quem nunca fez uma obra que fala assim, meu Deus, como eu me arrependo de ter começado essa obra, porque olha a sujeira, se eu soubesse, nem tinha começado. Era melhor fazer tudo de novo. Mas depois que fica aquela cozinha linda, né, com azulejo, que fala assim, nossa, foi duro, mas ficou bacana, né? É isso Valeu a mesmo. pena. É isso aí. Joseli, meu irmãozinho, pode falar. Não me fala em obra, 45 anos, não estou sem experiência. Oi, não sei se falhou para mim aqui, eu não sei se eu entendi o finalzinho. Oi. Não, estou dizendo assim, não fala em obra, porque 45 anos de Meu experiência, Deus não... do céu. Não, nem fala. Minha esposa fica doida quando eu começo a querer fazer. Porque eu gosto de obra. A minha esposa detesta, né? Mas, enfim. Mas é isso aí, José. Vamos lá. Possíveis sensações relacionadas, né? Taquicardia, pressão no peito. Então, o médium pode sentir o coração dar uma aceleradinha. É claro, gente, que se isso permanecer, vamos procurar um médico, né? Mas às vezes no momento do passe, ele pode dar uma aceleradinha, passa depois. Pressão, como se tivesse alguma coisa, né, apertando o peito. Respiração profunda, né? Rápida, às vezes. A gente tem que tomar cuidado para não transformar isso em ritual ou em insistência, né? Porque a gente precisa ter controle. Às vezes pode parecer que está com falta de ar, né? Uma dificuldade um pouco mais intensa de puxar o ar, tem que avisar o coordenador do passe, até porque às vezes é realmente um processo mediúnico mais complexo. Sensação de algo saindo do peito, parece que o meu peito está aberto, né? Parece que tem alguma coisa saindo, é o processo da doação. A gente acaba assimilando o sentimento do outro, então às vezes você termina de dar o passe, você não estava triste e fica meio triste. Aquilo tem que passar, né? Não pode ficar. Mas é natural, de novo o exemplo da água, né? Sai um pouquinho e às vezes o chão fica sujo um pouco, depois lava, né? Depois sai, evapora. O mentor se conecta, olha que coisa interessante, gente, o nosso mentor se conecta principalmente por este centro de força por conta dos sentimentos. Então, normalmente, aqueles espíritos que nos orientam, o nosso anjo da guarda, ele usa fortemente esta conexão, porque a conexão dele é de sentimento, ele não tem um envolvimento contigo profissional, ele é seu anjo da guarda, então ele tem a profissão de anjo da guarda, não, ele se envolve com a gente emocionalmente, né? São espíritos que estão intimamente ligados nesse centro de força. E o trabalho mediúnico que envolve esse tipo de envolvimento, né, o trabalho mediúnico que considera esse tipo de envolvimento, normalmente é aquele médium que quando chega perto de você, que te abraça, parece que ele está dentro de você, né? Porque o Chico tinha muito isso, né? Porque esse centro de força dele produz, né, um elo sentimental que vai muito além daquele momento. Pode falar, José. Aqui também falaste antes também daqui das sensações, né? Tu falaste do balde ali, de toda, e nós estávamos falando do outro, né? Mas falando em relação ao passista, ele também está nesse processo, né? Então, na hora que ele estiver dando o passe ali, ele também está movimentando a sua energia, também está movimentando todos aqueles eflúvios negativos que ele tem, toda aquela, também está nesse processo de depuração também, e isso é constante dos dois, né? Perfeito, José, muito bem lembrado, né? O passista, ele é um veículo, né? Então, aquela energia que sai, vai lá no paciente e volta, né? E o
como você é a bomba que faz essa água girar, que faz essa energia girar, ela vai e volta, limpa lá, passa por aqui e vai de volta para o ambiente, né? Então, às vezes, a gente sente um pouco daquilo que o paciente está passando, mas é um processo apenas de passagem, né? Porque você pega como se você estivesse tirando algo. Imagina, né? Vamos de novo pegar o exemplo do balde, né? O pano de chão está lá dentro do balde. Você vai tirar o pano de chão de dentro do balde e vai levar para o tanque. Naquele momento que você tirou de dentro do balde e está levando para o tanque, a sua mão sujou, né? Aí você bota lá no tanque, lava a mãozinha, está tudo resolvido. O pano continua sujo, talvez o balde ainda esteja sujo, você teve uma pequena contaminação, vamos dizer assim, né? Se sujou para poder movimentar aquilo. E depois você lava a mão, você está bem. O pano continua sujo, o balde continua sujo, mas você limpou as mãos. Então, o passista tem essa mecânica, né? Ele faz esse movimento. O que não dá, imagina, né? De novo, pegando esse mesmo exemplo. Eu tirei o pano, olha a falha, onde está a falha. Eu tirei o pano de chão do balde, que está sujo, ele está sujo, levei para o tanque, está sujo, e não lavei as mãos. A sujeira está aqui. Onde é que está o lavar as mãos no caso do passista? É sempre depois que termina o passe, fazer uma oração de encerramento dos trabalhos, não ficar preso mentalmente na situação daquele que recebeu o atendimento. Isso é lavar as mãos, é se higienizar depois do trabalho. Mas a gente tem que fazer um trabalho. A gente acha que dar passe, né, é algo sobrenatural, né? Não, a gente tem que se sujar, tem que botar a mão na massa, mas a gente não precisa ficar sujo depois do trabalho, espiritualmente falando. E também não vai pegar uma contaminação plena, né? Não vai pegar toda a sujeira para você. É um processo de passagem, né? Faz sentido, pessoal? José, tudo bem? Tranquilo, só também completando que essa questão de não ficarmos sujos, porque tem a plano espiritual também, que está dando todo o apoio, toda a assistência para nós. Exato. Bem lembrado, José. Se você esquecer de lavar a mão, a espiritualidade ainda vai te dar uma limpada. Fala assim, ele não lavou a mão não, mas deixa eu passar um paninho úmido aqui, porque ele fez um bom trabalho. Bem lembrado, José. Muito bom, muito bom. Perfeito. Esses meus exemplos são meio loucos, gente, mas pelo menos a gente fica com a visão do processo. Sandrinha, tudo bem? Pode falar, meu amor. Olá, boa noite, tudo bem? Estava aqui a pensar, e pode ser um bocadinho tonto, mas a minha questão aqui aliás, muita coisa, por isso estou aqui no passo a tentar aprender, porque isto são coisas que sempre não tive essa vontade por medo e desconhecimento, juntando os dois. Não me meto, se não sei, não me meto, ponto final, não quero estragar. mas por isso estou aqui. E a minha questão aqui é, quando nesses momentos do passe, todos estes equilíbrios e próprias energias e claro, tudo aquilo que nós estamos a ouvir, e depois também temos a ajuda de espíritos supostamente mais evoluídos, não é? Que nos estão a ajudar. A minha questão aqui é, enquanto estamos a fazer isto, e é óbvio que depois depende, penso eu, da experiência da pessoa em si que está a fazer o passe, não podemos ter, ou poderá acontecer que, enquanto se está a fazer esse passo, estes caminhos, se estivermos supostamente distraídos, de sermos abordados por entidades menos boas, ou seja, entidades que Entendi. podem, de alguma forma, nos apanhar desprevenidos, pronto, porque estamos intensamente a fazer o passe, ligados ao passe, focados no passe, e, de alguma forma, haver aqui um ato que nos possa prejudicar a nós, ou à pessoa que está a receber o passe, ou aos dois. É uma dúvida. É uma dúvida maravilhosa, tá, gente? Essa questão da Sandra é algo importante, né, para a gente definir o trabalho do passe. Por que a gente não recomenda aplicar o passe fora de uma instituição? Justamente por conta disso que a Sandra acabou de dizer. Quando a gente está numa instituição, num ambiente preparado, ainda que a gente demole, né, que a gente se descuide, né, a espiritualidade e o ambiente compensam isso, né, tanto para o paciente, né, imagina eu como passista, poxa, está faltando passista, vou dar passe, embora não esteja muito bem, talvez para aquele paciente específico, a sua energia ali ia piorar o quadro dele. Então, diante desse cenário, a espiritualidade intervém, né, o ambiente intervém e bloqueia isso.
né, tanto do paciente para o passista, quanto do passista para o paciente. Por isso que não é recomendado. Agora imagina você está até com boa vontade, com caridade, e você visita alguém e fala, poxa, eu vou dar um passe, essa pessoa precisa de um passe. Você não está num ambiente completamente protegido. Então, pode ser que você acabe se contaminando mais. Lembrando que a proteção de tudo vai ocorrer diante do desejo, né, do motivo da sua decisão. É muito comum, tá? Isso não é raro, pessoas que fazem visitas. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho aqui, estão batendo na porta, só um minuto. Voltei, pessoal. Tá no trabalho, às vezes causa isso, né? É muito comum, quando a gente está no momento, né, de passe, que eu estava falando da visita, né? Normalmente as pessoas que fazem visitas a doentes, que fazem tratamentos em ambientes de alto contágio, eles não serem contaminados de uma forma normal que qualquer outro estaria. A gente via, né, os discípulos, os apóstolos, os missionários do mestre em vales de leprosos, né, que são os rancenianos, depois que a ciência estudou isso, e não se contaminavam. Alguns se contaminavam, outros não. A força da motivação. Mas no momento do passe, nós estamos protegidos, em grande parte das vezes, pelo ambiente, pelo trabalho. Por isso que é importante estar num ambiente preparado, numa instituição séria e com um motivo adequado, né? Então, Sandra, sim, somos protegidos e também os pacientes são, de acordo com o trabalho. Então, vou pegar o teu exemplo, tá, Sandra? Você, a Luciana, a Adriana, que estão trabalhando, né, estão estudando, né, vocês, para mim, são exemplos de frequentadoras, né, do Sementes à Distância. Vamos imaginar que depois desse curso, né, a gente já está fazendo um trabalho diferente com vocês que estão à distância, você seja orientada, vamos ver se junta algumas pessoas e você seja orientada a dar um passe, né? Nesse cenário, né, de trabalho motivado por um estudo, por algo mais planejado, você também, apesar de não estar numa instituição física, né, tradicional, você está cercada por espíritos que querem fazer esse trabalho. Então, a proteção vai ser em 99,9% dos casos, a gente não vai ter essa contaminação. Normalmente, o que acontece é um pequeno período, então você me deu um passe e ficou com uma sensaçãozinha. Aquilo tem que passar no máximo em 1 hora, 1 horinha. Normalmente demora muito pouco tempo, alguns minutos, para essa sensação diluir. Se ela persistir, aí a gente tem que estudar o caso, mas 90%, mais de 99% dos casos você vai estar protegido. A sua dúvida foi incrível. Fez sentido para você? Fez. Só tinha mais uma última, Pode não falar. sei se faz sentido, que toda esta ação do passe, receber ou dar, e com base naquilo que acabamos de fazer, poder ser contaminada, menos ou mais, pronto. Isto, no fundo, é um trabalho complexo, não é uma coisa simples, certo? Não, não E é. depois como se costuma dizer, para uma mortal como eu, é invisível também. É isso, é O que invisível. torna mais difícil, não é? Mas todo este trabalho, de alguma forma, com o passar do tempo, tem impacto físico na pessoa que o está a fazer, ou seja, há uma transmissão de energia, há o fluxo de entrada e de saída, há aqui muita movimentação a nível espírito energético. Isto traz impactos físicos para a pessoa que o está a fazer? Outra pergunta excelente. Sim, mas quando a gente fala de impacto, não vamos pensar na parte negativa. É como se você estivesse numa academia, né, e você começa a condicionar o seu corpo e os seus músculos fortalecem.
Então, com o tempo, os seus centros de força criam resistências, criam, vamos lá, entre aspas, musculatura, ficam mais fortes e com isso produzem normalmente mais energias, né, são mais bem preparados do que entre aspas, normal, né, do que o sedentário espiritual, vamos colocar assim, né? Por que essa dúvida é importante? Não se deve parar de dar passe de repente. Por quê? Os seus centros de forças começam a se habituar numa doação, numa produção energética intensa, e de repente você para de dar passe. Por algum motivo, parou. O que está acontecendo? O seu centro de força está produzindo e ela não está tendo um destino, um uso adequado. E pode provocar o que a gente chama de congestionamento energético. Normalmente gera dores nos pulsos, gera dores nos tornozelos, nas articulações, onde as energias costumam ficar mais, vamos dizer, tudo isso que eu estou falando para vocês é tentar trazer para o físico algo que é espiritual, né? Como se tivesse com as energias emboladas. E a gente tem relatos disso, né? Mesmo sem estudos assim, de pessoas que param de dar passe e começam a reclamar, né, de dores e tudo. E a gente lembra lá do curso, você parou de dar passe. Aí, aí começa a voltar para o trabalho de algum jeito, porque ficou fora, porque precisou, porque viajou e não foi planejado. E aí a pessoa sente uma imensa melhora naquilo. Pessoas que nunca deram passe, que tinham dores nas juntas e começam a dar passe e as dores nas juntas desaparecem. Então, eu estou dando o exemplo da junta, mas pode ser outro tipo de coisa. Então, Sandra, a tua dúvida é fantástica, porque o condicionamento dos centros de força fazem com que eles fiquem mais fortes, mais resistentes e produzindo mais energias. Se a gente vai fazer uma viagem, vai ficar, por exemplo, 2 meses, 3 meses sem dar passe, se você consegue se planejar, você já avisa a coordenação e vai diminuindo a sua frequência, né, na doação, no trabalho do passe, seu centro de força começa a produzir um pouco menos, entra num equilíbrio, você vai ter ele né, a musculação espiritual ainda forte, mas sem a grande energia. Então, você não se contamina, ao contrário disso, ao longo do tempo você fortalece o seu sistema a tal ponto que você consegue passar sem nem sentir mais essa troca, né, a mão suja, né, esse movimento. Tá bom? Faz sentido, Sandra? Faz, obrigada. Nada. Isolde, acho que você é a próxima aí, né? Pode falar. Depois é o José. Por exemplo, a gente sabe que tem muitos, você já falou algumas coisas assim, talvez até já tenha colocado e eu talvez não tenha interpretado completamente, mas, por exemplo, você quando vai fazer visita a algum doente, tanto na casa quanto no hospital, a gente sabe que tem muitos espíritas que fazem esse trabalho nos hospitais, para visitar os doentes, nem assim se dá passe, ou vamos supor, você vai fazer uma oração para a pessoa, a minha pergunta existe o passe, só que aí vem direto da espiritualidade, não é isso? Quando o procedimento é organizado, né? Então, normalmente é um grupo, né, que faz visitas e aí sim aplica o passe, tá? Mas você não está isolado, não se recomenda fazer sozinho, que exista um trabalho previamente definido, porque aí é como se fosse de novo, gente, todos os meus exemplos é só para a gente tentar materializar, tá? É como se você levasse uma UTI, né, uma ambulância para a casa da pessoa. Então você está equipado para aquilo ali. É diferente de você chegar na casa da pessoa e querer, pô, deixa eu fazer aqui uma sangria aqui, deixa eu tirar seu sangue aqui, me dá uma faca, né? Não, tem todo um preparo para isso. Então, passe, normalmente quando se faz visitas para um doente, numa casa ou num hospital, não se recomenda dar o passe sozinho, né, e que seja planejado. Assim, por que isso é importante? É igual o culto do evangelho no lar. Se você se organiza, a espiritualidade consegue canalizar naquele momento, naquele ambiente, um preparo adequado. Então, eu vou visitar a Isolde,
que fez, eu estou só dando um exemplo, né, que fez uma cirurgia e está se recuperando. Então você se programa para isso. Olha, hoje é quinta-feira, sábado, às 8 horas, vou visitar a Isolde, eu e a Sueli. Eu e Sueli vamos visitar, porque aí tem uma expectativa, há um preparo, e é importante que a gente siga o planejado, né? Porque vai haver uma movimentação, um cuidado diferenciado, uma ambulância, de novo, é um exemplo que eu estou dando aqui só para a gente materializar, vai ter uma ambulância esperando para fazer o atendimento ambulatorial, né, naquela distância. É diferente de você fazer por improviso. Tá, mas a minha pergunta também é, mas pode acontecer, por exemplo, eu vou visitar uma amiga sozinha e chego lá, ela tá doente. Não programei nada, mas, me sinto no meu coração de fazer alguma coisa. Se eu fizer uma oração com ela ali, nesse momento, e a espiritualidade, ela aplica passe direto sem passar por mim? Passa, aplica, É e às isso que eu vezes estou querendo não, saber. A gente vê que acontece muito isso quando a pessoa está dormindo, né? não, gente, tudo sempre tem relação com motivação. Então, Isolde, em casos de emergência, a gente pode ver, por exemplo, a aplicação do reiki, né? Que Isso. no fundo, é um passe, né? Só que ali o reiki, de um modo geral, ele é o contrário do que você falou, é só você doando as suas energias para aquela pessoa, sem o elemento espiritual ali. Porque o nosso maior risco é a contaminação que vai se dar das energias. Então, se for só saída, né, o pouco que eu conheço, né, das técnicas e tudo, quando é um fluxo só de saída, o risco é menor. O problema é que a gente tem dificuldade de fazer essa interferência. Então, para a gente evitar um mal maior, a gente recomenda esse procedimento de se preparar, de não ir sozinho, porque há uma possibilidade maior de troca. Mas não podemos esquecer que a necessidade faz a oportunidade. Você não vai deixar de fazer uma oração ou até de aplicar um passe num caso de emergência, se aquilo te motiva a fazer isso. O que a gente tem que tomar cuidado é para isso não virar uma rotina e não criar para a gente ou para o doente, né? Às vezes você está levando uma energia que para aquele doente não é boa, né? Esse é o cuidado, mas sim, tem exceções, sim, a gente pode aplicar, eu já fiz isso, mas por exceção, senão a gente pode correr o risco de criar uma regra e acabar, em vez de ajudando, atrapalhando ou se atrapalhando, é só isso. Agora, na questão do reiki, porque eu sou reikiana, o aprendizado que eu tive é que quando nós aplicamos o reiki, nós também somos tratados. Ah, com certeza, é de dentro para fora, né? É isso aí. Tá, mas que a gente também é um canal de cura para aquela pessoa. Pensa o seguinte, né? É você produzindo energia para que essa energia chegue no outro, ela passou por você, né? Então é exatamente esse o fundamento, né? Se eu amo, né? O exemplo do amor é um exemplo bom. Se eu estou amando alguém, o amor passou primeiro por mim. Sim. Né? Se eu odeio alguém, o ódio passou primeiro por mim, me contaminou, né? Então é isso mesmo, tá, Isolde? Do ponto de vista de passe é a mesma coisa, né? O passe é puramente humano, eu, Bira, doando a minha energia do Bira para Isolde. O passe espiritual, não há interferência do Bira, o Bira pode estar fazendo a oração, mas é o espírito doando energia, e a maioria dos passes, que é o misto, que é o espírito doando energia junto com o passista e levando até lá. Então, o que você falou bate plenamente com o passe, tá? Tá bom, obrigada. Joseli, pode falar. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu primeiro vou tentar complicar mais a Isolde e complicar também aí, que às vezes a gente tenta complicar, né? Mas nessa questão, quando a gente está no nosso círculo social e não é raro encontrar alguém com dificuldade, todos nós temos dificuldade, as famílias, Claro. nossos amigos, aonde nós formos temos essas dificuldades. Aí eu entro nessa premissa de que se eu estiver ali com minha fé, com a minha certeza, com a minha tranquilidade, levando a tranquilidade com conversas salutares ali naquele ambiente, mas vendo que há uma necessidade, eu tenho que usar a minha fé e saber que eu não estou sozinho.
que É nós não isso. estamos sozinhos. Então a prece não precisa, dependendo do ambiente, não precisa essa prece ser falada. Podemos fazer essa prece mentalmente para que ali, e nós vamos estar auxiliando, porque a espiritualidade não nega apoio, não nega auxílio. A É isso. espiritualidade está 24 horas de plantão. É nós que não abrimos a porta, não abrimos essa conexão, né? Então não é necessário, não necessário dar o passe direto. Não é necessário que o amigo saiba que está sendo auxiliado, porque ele vai estar sendo auxiliado pela nossa intenção. Pelo menos a minha visão, né? Não sei se eu não vou complicar mais a Isolda Não, nessa. não, eu até vou acrescentar mais. Eu até fiz esse comentário, mas a gente nem precisa fazer oração. Isso que você falou, o fato de você estar conversando com a pessoa e você já estar lá com ela, isso já é uma oração. Então, É, o acolhimento já é uma oração. Às vezes, a pessoa só precisa falar. Aquilo ali já é uma transfusão de energia. Porque o passe ele se dá de várias formas, né? Eu acredito assim. Então, quando você vai visitar alguém, ou quando você não necessita, às vezes a pessoa nem tem fé, você vai fazer oração? Não, mas ela vai receber o benefício do mesmo jeito, né? gente, vamos só organizar aqui os pensamentos, até para não criar dúvidas, né? Vamos lá. Duas coisas que eu quero deixar bem aberto para vocês aqui de uma forma bem clara. Passe e oração são coisas diferentes, né? Então, assim, oração, prece, devemos fazer absolutamente em todos os lugares, nos momentos que forem possíveis. Tá? Então, seja na casa dos outros, no metrô, no banheiro, né? Quantas vezes eu saí aqui do meu ambiente de trabalho, fui para o banheiro, que era o lugar onde eu conseguia ficar isolado para fazer uma oração, até para me equilibrar, ou para mim ou para outra pessoa. Então, assim, oração para qualquer um. A segunda coisa conceitual aqui, nós estamos emitindo, doando e recebendo energias 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, o tempo todo nós estamos dando passe e recebendo passe, se a gente for olhar no conceito de doação e recepção de energia. O que acontece de diferente quando a gente decide dar um passe? Né? Ou quando a gente aplica o passe, a gente pega aquela energia que ela já emana de nós e que nós também já recebemos do universo e a gente potencializa. Então pensa o seguinte, é como, por exemplo, um forno ligado na sua casa. O forno está ali ligado, assando um bolo, emitindo calor. Se você passar perto do forno, você vai sentir aquele calor. Se você botar a mão no forno, talvez você se queime. Passar perto é o 24/7. Botar a mão ou se aquecer mais de perto é o passe. É a intensidade que a gente aplica naquele momento. Então, o trabalho do passe, porque senão, gente, se a gente for colocar assim, aquela pessoa que não tem, né, que não tem esses conceitos, que não vai receber passe, que não aplica passe, ela estaria sem esse recurso. Não, esse recurso ele é da humanidade, né? Então a gente recebe e a gente dá o tempo todo. O trabalho do passe canaliza isso, né? Intensifica isso. Eu tenho músculos, né? Mas eles não são tão bons quanto aqueles que estão praticando uma academia, que estão se fortalecendo, que estão fazendo uma fisioterapia, né? Não tem a capacidade de absorção e de doação dessa forma, mas é o tempo todo a gente está recebendo e dando, né? Então são dois conceitos: oração em qualquer lugar, para qualquer um, e o passe a gente recebe e dá 24 horas por dia, do ponto de vista de transmissão e recepção normal de energia. Passe, aquela pessoa que está recebendo decidiu receber, então ela pegou o copo dela e mirou na torneira, né? Não está pegando só aquilo que cai normalmente, eu quero essa água intensa em mim, né? E o passista está mirando a água, fala assim, não, é nesse balde que eu quero, não quero esparçar, quero aqui. Tá bom? Carlos, pode falar. Oi, estão me escutando? Sim, Então, não? perfeitamente. Sim. Não, só em cima do que vocês estavam falando agora, vocês aí, tá? Como exemplo, a gente pode ver que antigamente, até hoje, em algumas cidades, as pessoas um pouco mais humildes usam as benzedeiras, É isso. né? E nada mais, essas benzedeiras também tinham alguma energia passando para as pessoas, né?
E eu acredito que na hora que elas estavam fazendo o benzimento, também devia ter também os mentores, alguns Com espíritos, certeza. né, do lado dela, para poder ajudar aquela outra pessoa, né? E uma pessoa que está fazendo aquilo por uma fé, uma religiosidade, e tá aqui, e a energia, eu vejo da uma maneira que a energia chegou aonde tinha que chegar. É isso, né, Bira? É isso, perfeitamente. Tá? É E isso aí. pessoas que muitas vezes nem se instruía, né? É exato. Sobre esse negócio de centro de força, esse É, negócio, mas eu já fazia meio que automaticamente, né? é, Essas benzedeiras seriam isso, né? é isso, é isso. A vantagem da gente estudar é que a gente consegue canalizar de uma forma mais direta. Mas é isso aí, Carlos, perfeito. Até só complementando também, não só benzedeiras, mas você vê em tribos indígenas, Exato. pessoas que existe isso, né? Chavantes fazendo, né? Aquele imposição até de mãos assim na pessoa, né? Fazendo uma prece do jeito deles, mas também é uma É canalização de energia, né? perfeito. Quer ver um exemplo clássico, gente? Beijinho de mãe. Beijinho de mãe é passe, né? Quer querer, não, vem cá, mamãe vai dar um beijinho que vai passar. E passa! Né? É, É energia, aquilo é direcionado. Beijinho de mãe é um exemplo de passe. tá certo. Vamos, muito bom, obrigado, Carlos. Bom, aqui a gente vai falar do que provoca desarmonias ou harmonias no centro de força cardíaco, que é o relacionado com emoções, né? Emoções fortes causam desarmonias, né? É claro que são aquelas emoções fortes danosas, né? Raiva profunda ou saudade profunda, né? Preguiça, né? Olha que interessante, comodismo, violência, impaciência, irritabilidade. Todos esses fatores desorganizam o centro de força cardíaco. O autoconhecimento, o autodomínio, amizades, compreensão, humildade, perdão, tranquilidade e vibração no amor causam a harmonia, né? Centro de força voltado para emoção, para sentimento. Agora vamos falar de um... Opa, pode falar, Sandrinha. Fica à vontade. Vamos lá. Só uma pergunta. Quando aí nas emoções fortes, da raiva, da tristeza, em emoções muito fortes, quando estamos a falar do... O stress é bom. Okay? Para mim, o stress é bom. O stress, para mim, funciona um bocadinho como se eu fosse à academia e estou a fazer, em vez de estar a fazer com os músculos físicos, estou a fazer com o cérebro, que também é um músculo. Mas quando o stress em si, diário, é excessivo, pode entrar nesta linha das emoções fortes, de serem fatores de desarmonia? É exatamente isso, né? É tomar cuidado aqui para não transformar a força, né? Que é o que agita alguns de nós, e eu me coloco um pouco nesse teu perfil, Sandra, assim, a calmaria demais me incomoda, eu gosto de uma certa agitação, mas quando ela ultrapassa o limite, né, e começa a faltar alguma coisa para nós, aí mudou de patamar, né? Saiu de algo que nos motiva para algo que nos danifica. Então é exatamente isso. E esses dois elementos estão aqui nesse centro de força, né? É aquilo que me motiva e aquilo que me estressa, né? Aquilo que me bota para frente e aquilo que me faz ancorar, né? E às vezes as duas coisas têm o mesmo impulso. Então, muito bom, muito bem trazido aí, Sandra. Vamos falar do gástrico, né, o centro de força gástrico, ou plexo solar, né, no corpo ele é chamado de plexo solar, fica na região do estômago, né, então ele fica mais ou menos ali, a glândula mais específica para ele é o fígado, na verdade, né, mas é a região do estômago, responsável pela reposição fluídica no organismo, então é um grande produtor de energias que mantém o equilíbrio físico do nosso organismo, né, a saúde física do organismo, conexões com as glândulas adrenal e o pâncreas, né? Então são duas glândulas bem fortemente impactadas, a gente está falando do fígado, de toda a constituição do fígado e do pâncreas,
né. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de diabetes, né, a gente está falando de uma deficiência pancreática, então, de um modo geral, esse é o centro de força que precisa ser trabalhado ou que está passando por algum tipo de descompasso, né. Responsável pelo aparelho digestivo, lembra? A digestão inicial é o laríngeo, a gente fala de traqueia, de esôfago. O aparelho digestivo, ele já está aqui no gástrico. Assimilação de elementos nutritivos, né, então a gente está falando aqui de intestino, a gente está falando do estômago com a digestão, e do sistema nervoso simpático, né, só para a gente lembrar, o sistema nervoso simpático é aquele que estimula ações que mobilizam energia, permitindo ao organismo responder a situações de estresse, né, então é aquela descarga que a gente tem de hormônio no nosso corpo diante de um susto, diante de um medo, diante de uma queimadura, né, esse sistema nervoso simpático atua nisso, e as energias desse centro de força ajudam na compensação, na descompensação, de acordo com como ele está, para esse tipo de energia. Mediunicamente, é responsável por atrair e facilitar o intercâmbio de espíritos sofredores e de pesadas vibrações. Essa energia que é produzida aqui no gástrico, né, na região gástrica, estômago, fígado, intestino, são energias que são, dentro do nosso sistema, as mais brutas, e não no sentido ruim, né? São as energias mais firmes, mais fortes. Então, no momento do passe, há uma grande doação do centro de força gástrico. Ele é responsável por energias que atendem, né, de forma firme, né, a energia que abastece, né, a energia mais intensa. Ela também, do ponto de vista mediúnico, é o que permite a atração do intercâmbio mediúnico. Então, imagina que é como se fosse um ímã muito forte, né? Ele está desligado, né? E o espírito que está se aproximando, de repente, liga, e você liga aqui e há essa conexão, nessa aproximação. Também é um centro de força que é capaz de perceber as vibrações pesadas. Então, esse é um centro de força muito utilizado no passe, né? É a energia do choque, né? A energia do, olha, você está precisando primeiro do soro, primeiro você precisa se abastecer, depois eu vou te dar o remédio, né? É o primeiro socorro, é o intenso, né? É o estancar. Opa, esse é o choque, né? Então ele permite esse tipo de tratamento, né? Aqui, magneticamente, é a principal usina de transformação de fluidos para exteriorização. Então, quando os espíritos, exteriorização, né? Quando os espíritos estão doando energias e a gente é meio, né, o passista trabalha essas energias para doar ao paciente, esse centro de força é a grande usina, a grande máquina que pega essas energias do plano espiritual e transforma para preparar para o paciente que está recebendo. Então, ele é um centro de força de primeira, a gente chama de primeiro nível, né? Aquele que doa a energia de uma forma mais intensa. As energias mais leves, mais sutis, os outros centros de força produzem. Esse cara é o grande doador. Não é raro que uma pessoa que está começando no passe sinta aquela sensação de borbulhar no estômago, né, de borboletas, né, o pessoal chama, né, ou às vezes sente como se tivesse cheio, né, como se tivesse comido alguma coisa que produziu um encher, né, mas por quê? Porque é um centro de força que absorve muita energia para doação. Então, essa é a principal função. Então, se um indivíduo tem, por exemplo, um problema intestinal, um problema estomacal, esse é o centro de força que a gente precisa cuidar, que a gente precisa trabalhar. José, pode falar, fica à vontade. Não, um auxílio, Bira, nessa questão aqui dessa cinta de força gástrico que está na região do estômago, um auxílio que eu te peço é o seguinte: eu já vi várias vezes, eu ouvi várias vezes
as pessoas falar ou comentar de que essa região do estômago, ela serve como se fosse um segundo cérebro para nós. Tem algum sentido? Tem alguma... Tem todo sentido por conta do intestino, né? Ele é o grande assimilador, né, de propriedades, tanto físicas quanto espirituais, né? A gente acha que o pobre coitado do intestino só serve para botar para fora, né? E na verdade ele é para botar para dentro mais do que botar para fora, né? Ele só bota para fora o que não presta. Então sim, você tem razão, né? Do ponto de vista orgânico, né? O cérebro é responsável pelos impulsos inteligentes e esse centro de força aqui pelos impulsos mecânicos, né? Movimentos. Então, se esse centro de força vai mal, de um modo geral, a pessoa fica prostrada, né? Falta energia, né? Esse é o ponto, né? Então há realmente alguns conceitos que tratam como o segundo cérebro, até a Isolde mandou aqui na mensagem, o intestino sobretudo, né? E há aqueles que eu não tenho profundidade para falar isso, que fala que inclusive o próprio formato, o próprio tipo de célula que está envolvido ali do ponto de vista primário é a mesma que está envolvida na constituição cerebral, né? Então vamos tratar o nosso intestino com muito respeito, né? Porque ele é o responsável pelo equilíbrio do nosso organismo. Então, se eu engordo, eu não engordo pelo estômago, eu engordo pelo intestino. Se eu emagreço, eu não emagreço pelo estômago, eu emagreço pelo intestino, né? Tem uma parte do intestino que é responsável por um tipo de produção ali que ajuda na cura da diabetes. Eu digo isso porque eu fiz a cirurgia bariátrica, né? Tem mais de 15 anos, e eu tinha a glicose alta e o médico falou, olha, essa sua cirurgia, como fez um atalhozinho no intestino lá, vai acionar mais fortemente uma área do intestino que provavelmente vai te proporcionar melhora na diabetes. E eu fiquei sem diabetes, porque aquela área ali foi estimulada. Então, o intestino, gente, é algo que a gente tem que respeitar muito. Ele não faz só cocô, né? Ele é um grande produtor de energias positivas para dentro da gente, né? Então vamos respeitar o nosso querido intestino. Vamos lá, gente. Possíveis sensações de desarmonia desse centro de força, né? De desarmonia não, de uso, né? Que um passista pode ter e que não deve ter, isso é só uma possibilidade, tá, gente? Lembrando, nem todo mundo vai sentir isso e espero eu que ninguém precise sentir, porque é um incômodo, né? Então, às vezes, uma sensação de enjoo, uma náusea, às vezes dores estomacais, não pode sentir, mas se sentir, pode ter relação com esse centro de força. Quenturas ou friagens abdominais, tipo, pô, tô sentindo uma barriga quente ou muito fria, né? Esse centro de força, como ele está muito ligado à região do intestino, né? Ela provoca essa sensação, esses barulhos estomacais, como se fossem gases, e não necessariamente são, né? Borbulhas, sensação de bolhas. Às vezes vem aquela sensação de... E eu já tive relato de vários passistas, fazendo, eu fico como se eu estivesse querendo arrotar, mas não comi nada. É o centro de força que está produzindo. Como ele é o gástrico, né? Aquilo é produzido ali no estômago, no intestino, ela tem essa sensação de gases que não são gases, né? Por isso que vem essa questão do arroto. Normalmente, se a pessoa dá vazão e até, vamos pensar, né, arrota, né, não sai nada ou não sai nem o arroto, né? A sensação de, tá bom? Pode falar, José. Um prazer te ouvir. Pode falar. Ali, né, nessa questão também, na hora do passe que está dando todas essas possíveis sensações, também ali tá tendo, digamos, nós não estamos ingerindo materialmente algo sólido, né, mas também essas energias também, elas É estão isso. ali, né? É isso aí. Apesar de não ser físico, né, tá mexendo com aquela região, né? Então fica aquela sensação diferente. Perfeito. Muito bom. Gente, hoje tá bom, o pessoal tá ativo aqui. O que pode causar desarmonia? Olha só que interessante, gula. Por quê? Está sobrecarregando o processo digestivo, logo desregula o centro de força. Alimentos pesados, jejum, então comer demais ou comer de menos, continuado,
hipocondria e vícios, porque o tomar muito remédio desnecessariamente, ou vícios de um modo geral, são absorvidos pelo fígado, ou são absorvidos pelo intestino, pelo estômago, de um modo geral é por ali que essas absorções acontecem. Elevados níveis de açúcares, né, por motivos óbvios, né, sobrecarrega ali, e descontrole emocional, que podem afetar, né? A gente até diz que o fígado produz mais bilis, né? Quando a gente está com raiva, né? Assim, eu derramei toda a bilis que eu tinha, né? Produz uma energização errada, né? Aí, quando eu consigo fazer uma educação alimentar, alimentação natural e leve, a gente vai, inclusive, aprender como um preparo para o dia que você vai aplicar passe, que você, 24 horas antes, não come carne, não deve comer carne, nem alimentos pesados. Por quê? Porque no passe, um dos principais centros de força é esse. Se você sobrecarrega ele com alimento, não é porque a carne é de um animal, é porque ela demora mais tempo para ser digerida, logo sobrecarrega o centro de força, que é um dos principais no momento do passe. Então não tem magia aqui, né? Tem estudo que levou a gente para essas conclusões. Alimentação regular, degustação calma e tranquila, né? Tudo isso faz bem para o sistema digestivo e ajuda no centro de força. A ausência de vícios e equilíbrio emocional. Vamos falar aqui do esplênico ou mesentérico, outro centro de força. Olha só, não é o um nome difícil, mas é porque esses nomes são relacionados ao baço. Tá? Se a gente for buscar no dicionário, tanto a palavra esplênico como mesentérico tem relação com o baço. E ele fica posicionado abaixo da última costela do lado esquerdo. Né? Então, embaixo da última costela. Né? Localiza-se na região do baço, por isso que vem o termo esplênico. Ele é responsável pela distribuição e circulação dos fluidos, né, dos recursos fluídicos vitais e pelo equilíbrio, então eles são intensamente produzidos no gástrico e circula ou é distribuído pelo esplênico. Formação e reposição de defesas orgânicas. Então, esse centro de força é o grande responsável pelos processos de imunidade orgânica. Né? Então, se há deficiência, né, de imunidade, esse é o centro de força que está precisando de cuidado. Né? Então, ele abastece principalmente o sangue. Né? Então, as questões ligadas a deficiências sanguíneas ou qualquer ligação com imunidade, esse é o centro de força que a gente tem que colocar em tratamento. Interfere nas funções biliares, renais e de excreção. Né? Então, questões ligadas aos rins, questões ligadas ao processo de excreção, não ao intestino. Né? O intestino a gente sabe que ele está ligado lá no gástrico, né? Mas ao processo de excreção, né? A gente está falando ali do reto, a gente está falando do ânus, a gente está falando da bexiga, a gente está falando, né, da uretra. Né? Esses elementos são principalmente atendidos por esse centro de força. Mediunicamente, doação a espíritos fragilizados ou com problemas graves no perispírito. Então, situações que precisam de reorganizar o perispírito, né, o corpo espiritual do indivíduo, esse centro de força é o grande produtor dessas energias, mas é também por ele que alguns espíritos sugam as energias dos encarnados, né, que são chamados de vampirização. Né? A gente não está falando do vampiro que morde o pescoço. Né? O espírito que é considerado vampirizador é aquele que se conecta no indivíduo para sugar as energias que ele tem. Então, normalmente, é nesse centro de força que há o principal vínculo desses espíritos que ficam vampirizando, né, sugando as energias. Magneticamente, produz fluidos para recomposição orgânica e para reconstituição de órgãos e tecidos, ossos e músculos. Então, se eu estou num processo de cicatrização, é esse o cara que precisa ser atendido. Então, se eu estou lá, quebrei meu pé, ou eu estou com um corte, ou estou precisando fazer uma fisioterapia por causa de algum tipo de atrofia vinculado a algum tipo de situação, esse é o centro de força que vai produzir melhor as energias, não que os outros não produzam, né? Esse é o cara especializado nesse tipo de procedimento de energia.
Pode falar, José. Aqui também eu acredito que dá para entrar uma referência de Jesus, quando ele nos fala que vós sois deuses, né? Então, até aqui no nosso estudo, nós estamos vendo isso, o quanto que nós temos dessa importância, que nós precisamos dilatar com a nossa consciência crítica, a nossa consciência de co-criadores divinos, né? É fantástico, José, incrível, né, porque a gente olha a perfeição disso, né, não só do ponto de vista físico, que às vezes menosprezamos, mas por toda essa orquestra que gira em torno de nós, né, tudo bem regulado, tudo bem definido, tudo bem organizado. Muito bom, obrigado. Então vamos continuar aqui. Só um minutinho, vamos lá, cadê meu mouse sumiu. Foi. Distribui e absorve energias do ambiente. Então, vamos lá, se eu estou num ambiente pesado, né, e a gente pode falar de vários, né, dependendo do tipo de conduta ou de frequência, né, de frequentadores, esse é o centro de força que absorve mais intensamente questões de ambientes. Obviamente, se eu estou num ambiente positivo e propício, também é um centro de força fortemente impactado pelo ambiente. E os outros? Não, os outros também, mas esse mais intensamente. Possíveis sensações que a gente pode ter relacionado a esse centro de força aqui, né? Mal-estar na barriga, né? Não necessariamente no gástrico, né? Às vezes, de um modo geral na barriga, tremores, né? E é muito comum, principalmente no início, né? Quando a gente começa a dar passe, e tem passistas que têm até essa característica de normalmente tremer um pouco, né? Depois passa ali, às vezes até acaba o passe, acabou, né? Mas essa sensação de tremedeira, e às vezes não é uma tremedeira que ela é visível, né? Às vezes é só algo que parece que a pele está tremendo, parece que está vendo a tremedeira e não tem. Arrepios, olha que interessante, né? Então, alguns médios, alguns pacientes sentem um pequeno arrepio, calafrios, pernas fracas como se tivesse bambas ou às vezes até doloridas, né? Mas não é para sentir isso, tá, gente? A gente só está falando que essa pode vir a ser uma causa de desorganização ou de estar chamando atenção para esse centro de força, tá? Às vezes a perna dolorida é só músculo doendo mesmo porque você andou demais, né? Só para a gente tomar cuidado para não ficar generalizando. Então eu preciso tomar um passe porque eu estou tremendo. Não, às vezes você está tremendo mesmo, precisa ver se não está faltando alguma coisa no seu organismo, né? Fatores de desarmonia, desidratação, então falta de líquido no organismo, né? Então a gente tem que beber, temperos muito fortes que podem causar desarmonia, exercícios físicos exagerados, então tomar cuidado para não exagerar no exercício físico, mágoas e irritação. O que causa harmonia? Hidratação, então vamos beber água, né? Vamos hidratar bem. Como esse cara é responsável também pela imunidade, faz sentido a gente estar falando de hidratação. A alimentação natural, pouco temperada, exercícios físicos regulares e sem excesso, ou seja, o tio Bira aqui, que é sedentário ao extremo, não está fazendo o básico, né, que é exercícios físicos regulares, né, superar as mágoas, ter paciência, ter bondade, né, essas são algumas características. Pode falar, José. Prazer te ouvir. Antes nas sensações aquelas ali, Bira, elas são também bem frequentes quando nós estamos iniciando um desenvolvimento de uma mediunidade, né? Então, que Total. a gente não tem autocontrole ainda, não tem, tá ainda sem navegando por esse mundo da invisibilidade. São características muito fortes para quem está ainda num processo inicial de desabrochar da mediunidade, né, que a gente chama. Então é comum ter essas sensações, mas isso passa, né? É como ir na academia, né? Não que eu seja especialista nisso, porque, como eu falei, né, sedentário, obeso, né? Mas assim, normalmente quando a gente começa na academia, no início dá uma doídazinha, né? Porque você está condicionando, depois se acostuma, né? Que eu nunca consegui chegar no acostuma, né? Eu desisto antes, mas normalmente dizem os especialistas que depois que acostuma fica bem, né? Ainda não cheguei nesse ponto.
Vamos lá. O próximo, gente, não vai dar tempo da gente fechar, mas só falta esse, né? Na semana que vem a gente vai fechar esse, vai entrar no próximo capítulo. A gente precisa respeitar aqui o horário, a gente tem pessoas aí como a Sandra que está no fuso horário, lá já é de madrugada, então a gente vai encerrar aqui. Parabéns a vocês que estão aqui com a gente, eu estou vendo que as pessoas estão vindo, estão frequentando, não precisa se preocupar, não vou ser passista, mas o fato da gente estar junto aqui, aprendendo, gente, vai fazer a gente pensar mais nesse equilíbrio maravilhoso que é do nosso organismo, né? Esse corpo, essa organização incrível que a gente tem. Pode falar, José, é um prazer. E também outro benefício, né? O quanto nós estamos movimentando as energias do nosso próprio lado, né? Cada um no sua, né? É verdade, é verdade. A gente está nessa rede mental, né, espiritual aí, tão incrível que a distância em quilômetros pouco importa, né? Está aqui com a Sandrinha lá em Portugal, a gente tem outras pessoas de outros lugares aqui, eu estou aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, tenho certeza que tem pessoas de outros lugares aqui, é incrível. Muito obrigado, viu? Vamos fazer a nossa prece para a gente encerrar? Lembrando que amanhã eu coloco para vocês o link do YouTube com essa aula gravada e mando também o material para vocês, tá bom? E semana que vem aula normal, tá? Então vamos fazer a nossa oração para a gente encerrar aqui, para poder descansar um pouquinho para o dia de amanhã. Senhor, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado novamente, a gente nunca vai cansar de agradecer estarmos encarnados num momento de tecnologia tão incrível que é capaz de fazer a gente que está em vários lugares desse planeta maravilhoso, estar aqui conectados, trocando informações e principalmente, como disse o nosso irmão José ali, trocando energias também. Nós agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, agradecemos aos benfeitores espirituais que proporcionaram essa condição e agradecemos, sobretudo, a Deus pela oportunidade que temos de existir. Que tenhamos todos um bom descanso e que estejamos juntos novamente em muito pouco tempo. Obrigado, Senhor, que assim seja. Pessoal, muito obrigado. Um beijo no coração de todos vocês. Muito bom. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, boa Boa noite, noite, pessoal. boa noite, boa Boa noite. Boa noite. Boa noite.